Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos para aprender, para meditar, para degustar a palavra, nos alimentar da palavra de Deus. É o programa Bíblia no meu dia a dia que chega até você e que bom ter a sua companhia. É sempre importante que nós tiremos um momento do nosso dia para escutar a voz de Deus na sua palavra. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da Carta aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler o capítulo inteiro. Então anota aí no seu caderno, pega o seu caderno, Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Vamos ler o texto. Eis então o tema capital da nossa exposição. Tal é o sumo sacerdote que temos, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, erguida pelo Senhor e não por mão humana. Com efeito, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. É necessário, pois, que também tenha algo a oferecer. Ora, se Cristo estivesse na terra, nem seria sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes estão a serviço daquilo que é representação e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Agora, porém, Cristo recebeu um ministério superior. Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, fundada em promessas melhores. Com efeito, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria substituí-la por uma segunda. De fato, Deus surpreendeu-os dizendo: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu deixei de me interessar por eles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei no coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, nem seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Pois todos me conhecerão desde o menor até o maior, porque terei misericórdia de suas culpas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar em nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Nós chegamos ao ápice da carta aos Hebreus, lembrando que é uma carta, possivelmente foi uma homilia feita aos hebreus, aos cristãos que tinham se convertido do judaísmo, mas também aqueles que ainda estavam no judaísmo, mas que recebem essa mensagem. E o que nesse capítulo 8, que é o ápice, nós percebemos? O Senhor está instituindo uma nova e eterna aliança. O final aqui vai demonstrar exatamente isso. Assim, ao falar em nova aliança, declarou a antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. O templo ainda estava em plena atividade, os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos, tudo aquilo que prescrevia a antiga aliança estava acontecendo. Porém, no ano 70, o templo foi destruído. E realmente, aquilo que era estabelecido como oferta, sacrifício no templo, desaparece. E essa eterna e nova aliança que nós precisamos perceber, instituída por Jesus Cristo. Esse sacerdócio novo, o sacrifício do próprio Filho,
Isso aqui é importante. Veja só, como efeito, se a primeira aliança fosse sem defeito, versículo 7, não se procuraria substituí-la por uma segunda. Então está mostrando que existia defeitos na primeira aliança e que a segunda aliança é a que mais importa e que é estabelecida eternamente, definitivamente. E aí apresenta aqui a palavra do profeta, não é? Que vai trazer exatamente para nós essa visão daquilo que Jeremias traz, dessa nova aliança. Veja só, vamos ler o versículo 8. De fato, Deus repreendeu-os dizendo, dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu deixei de me interessar por eles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, pois todos me conhecerão desde o menor até o maior, porque terei misericórdia de suas culpas e não me lembrarei de seus pecados. Então, a lei impressa no coração pelo Espírito, nessa nova e eterna aliança, a capacidade, a partir do Espírito Santo, de conhecermos a Deus e a vontade de Deus. Mas, dentro dessa dimensão, o perdão dos pecados pelo sacrifício de Cristo. Esse sacrifício que eu disse no estudo anterior a esse, que é o sacrifício da Santa Missa, que é presentificado na Santa Missa. Ele perdoa os nossos pecados. Eu não mais lembrarei dos seus pecados. Então nós precisamos ter esse pleno conhecimento dessa nova e eterna aliança, e isso para aquele povo naquele momento era um grande impacto, porque eles estavam ainda visualizando o templo e tudo o que era da antiga aliança. Mas depois do ano 70, quando o templo é destruído e cessam os sacrifícios e cessa tudo aquilo que era da antiga aliança, especificamente vivido no templo, nós vamos perceber exatamente o cuidado de Deus nessa nova e eterna aliança, estabelecida em Cristo Jesus, e que nós somos convidados a viver e a experimentar da parte de Deus. Eu e você precisamos tocar nessa bondade de Deus, nessa beleza de Deus, nessa força de Deus. Por quê? Os cristãos do primeiro século, especialmente esses que viveram ainda à sombra do templo, eles iam ao templo rezar, eles participavam ali dos ofícios litúrgicos antes de tudo isso aqui ser entendido e compreendido. No entanto, que a gente vai ver depois um imbróglio, né, entre Paulo, que vai até os apóstolos, porque os judaizantes, aqueles cristãos que se tinham convertido, né, do judaísmo, eles queriam impor certas regras da antiga aliança, obrigar certas coisas, a própria circuncisão. Mas aqui nós chegamos ao ápice. Cristo, sumo sacerdote da nova aliança. Uma aliança edificada no sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, daquele que veio nos salvar. Este sangue que perdoa os nossos pecados. Esse sangue que redime, que transforma, que liberta, que cura, que salva, que nos faz experimentar a libertação. Por isso, nós precisamos assumir aquilo que o autor da carta aos Hebreus está nos revelando e principalmente assumir esse sumo sacerdote da nova aliança, que é o Cristo Senhor. Esse Cristo que vem ao nosso encontro, esse Cristo que vem nos tocar, que vem nos restaurar, que vem nos redimir, que vem nos justificar. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Essa lei que é impressa no nosso coração. Esse batismo que substitui a circuncisão. Agora há uma circuncisão do coração, onde nós somos batizados e o próprio Deus nos dá a graça de imprimir no nosso coração a lei, de nos ensinar o caminho certo, de como viver de uma forma correta a nossa fé, a nossa experiência com esse dom sacerdotal. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O amor
de Deus é derramado em nossos corações pela força do Espírito, que imprime em nós as leis e decretos divinos, nos tornando capazes de corresponder ao projeto de Deus. Esse amor é revelado no sumo sacerdote da nova aliança, Jesus Cristo, que por seu sangue nos liberta do pecado e da morte. Compreendendo isso, nós precisamos assumir essa nova e eterna aliança onde nós estamos inseridos como igreja, como povo de Deus. Essa nova e eterna aliança tem um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue. Ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Ele é ao mesmo tempo altar, onde o sacrifício é oferecido, o sacrifício de si mesmo. Então ele venceu a morte, ele venceu o pecado e nós precisamos assumir essa graça. Vamos rezar? Jesus, o seu sangue nos liberta do pecado. O sangue que o Senhor derramou na cruz, o seu sacrifício, a sua morte redentora nos traz libertação, nos traz salvação. E nós queremos nos aproximar do Senhor nessa hora com o coração cheio de gratidão por essa nova e eterna aliança, onde o Senhor é o sumo sacerdote, onde o Senhor é aquele que oferece o sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Aquilo que era antigo ficou para trás, agora tudo é novo, tudo se faz novo. E nós queremos agradecer por essa grande obra, por essa novidade, por imprimir no nosso coração as leis, os decretos, aquilo que nos conduz no caminho da salvação. Nós só podemos dizer muito obrigado, agradecer ao Senhor. Nós queremos nos comprometer com esse sacrifício, com essa oferta, com essa vida doada, com essa vida que faz com que nós experimentemos ainda mais na nossa caminhada a sua doce vontade. Muito obrigado, Jesus, por nos salvar, por nos justificar, por nos redimir. Muito obrigado pela nova e eterna aliança. Muito obrigado por aquilo que o Pai estabeleceu em seu Filho, em Ti, Jesus, na força do Espírito, para a humanidade e para a minha vida de forma específica. A Ti seja dado o louvor, a honra e a glória para sempre. É uma nova e eterna aliança imutável. Isso precisa penetrar no nosso coração, precisa atingir a nossa mente, abrir a nossa visão para nós percebermos o que é a igreja do Senhor, o que é o sacerdócio dentro da igreja e o que é essa força desse sacrifício que nos alcança e que nos transforma por inteiro. Então que eu e você hoje, agradecidos a essa oferta de Jesus, a esse sacrifício, a essa nova aliança, nós nos alegremos e fiquemos cheios de gratidão por tudo que o Senhor nos dá e abençoa a nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.